O reino do céu está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia 30 de setembro de 2019, o Papa Francisco estabeleceu que no terceiro domingo do tempo comum, a Igreja celebrasse um dia dedicado à Bíblia, celebrasse o dia da Palavra de Deus. Então hoje, pela quinta vez, nós celebramos o Dia Mundial da Palavra de Deus. O dia que o Papa pediu para que nós, espalhados por todo o mundo, nos dedicássemos à contemplação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é norma para a nossa vida, pois é ela que dita os passos da nossa existência. A Palavra de Deus que é luz para o nosso caminho, porque somente ela é capaz de iluminar os nossos passos, evitando que tropecemos e fazendo que caminhemos alegres ao encontro do Senhor. A Palavra de Deus, que é fonte de espiritualidade. Não existe, amados irmãos e irmãs, melhor livro de oração do que a Palavra de Deus. Não existe, amados irmãos e irmãs, melhor alimento para a nossa vida espiritual do que mergulharmos na Palavra de Deus com a seguinte pergunta: o que Deus quer dizer para mim hoje? A Palavra de Deus é fonte de vida espiritual. A Palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A Palavra de Deus é norma para a nossa vida prática. A Palavra de Deus é conselho para que nós possamos viver bem neste mundo e no final desta vida alcancemos o prêmio da vida eterna. E hoje, o que a Palavra de Deus nos propõe? Em primeiro lugar, a Palavra de Deus hoje nos chama à conversão. Todos nós precisamos nos converter. Às vezes, eu fico bastante preocupado quando eu encontro alguém que, na alegria de estar buscando o Senhor, na alegria de servir a Deus, diz: quando eu me converti há 2 anos. Me preocupa tal afirmação, porque o cristão nunca completa a sua conversão. Porque o cristão não pode dar a sua conversão
como um fato encerrado. Pelo contrário, o cristão é chamado diariamente a converter-se. Não é à toa que a missa começa com um chamado à conversão, fazendo-nos olhar para os nossos pecados e implorarmos de Deus perdão e força para não mais cairmos neles. A conversão é um traço característico da existência cristã. Enquanto houver vida, haverá tempo para a conversão. Enquanto houver vida neste mundo, tem espaço para que nós cresçamos. Porque o que é a conversão, senão alargar o próprio coração para amar mais a Deus, retirando dele tudo aquilo que impede o verdadeiro amor a Deus? E é isso que o Senhor nos pede no início da pregação do Evangelho. Acabamos de ouvir no texto do Evangelho de hoje como se deu o início da missão de Jesus. Jesus saiu anunciando: convertei-vos e crede no Evangelho. O anúncio da boa nova do Evangelho, o anúncio da alegria do Evangelho, não é outra coisa senão um convite à conversão. Um convite à conversão que é muito mais do que nos fazer olhar para os nossos pecados. Um convite à conversão que é, em primeiro lugar, nos fazer olhar para a misericórdia de Deus, que nos espera com os braços abertos, que nos espera pronto para logo que assim nos colocarmos ao seu caminho, Ele venha até nós, nos cubra de beijos, nos dê uma túnica nova, coloque um anel em nosso dedo e sandálias nos nossos pés, como fez o pai do filho pródigo. Mas essa conversão que Jesus nos chama, ela necessita de trabalhadores. Por isso que logo após Jesus dizer que o reino de Deus chegou, que iniciou-se um tempo de conversão, Jesus chama os seus apóstolos. E hoje nós encontramos o chamamento, a vocação dos 4 primeiros apóstolos de Jesus. Simão, que depois Jesus muda o nome para Pedro, e seu irmão André. E mais adiante, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu. 4 convidados para fazerem parte do reino de Deus. Reino que é convite à conversão, reino que é promessa de imortalidade. E nos chama a atenção que quando Jesus passa na vida desses 4 homens e os convida, eles têm uma atitude, deixam imediatamente tudo e seguem a Jesus. Que Jesus passe hoje na minha, na sua vida e nos convide para fazermos parte do seu reino e receba como resposta de cada um de nós que logo estaremos ao seu serviço, que havemos deixado tudo e que queremos anunciar aos outros a boa nova do reino. E concluo, amados irmãos, com algumas perguntas que o Papa nos fez nesta manhã. O Papa hoje celebrou o Dia Mundial da Bíblia e ele concluiu a sua homilia fazendo algumas perguntas que também eu gostaria que nós nos fizéssemos. Que lugar reservo para a palavra de Deus na casa onde eu moro? Lá haverá livros, jornais, televisões, telefones. Mas onde está a Bíblia? No meu quarto, tenho ao alcance da mão o Evangelho, leio a cada dia para encontrar rumo para a minha vida, carrego na bolsa ou no bolso um pequeno exemplar do Evangelho para lê-lo. Muitas vezes, diz o Papa, dei de conselho
que se trouxesse sempre consigo o Evangelho, no bolso, na carteira, no celular. Se Cristo me é mais querido do que qualquer outra realidade, como posso deixá-lo em casa e não trazer comigo a sua palavra? E a última pergunta que o Papa dirige para nós: já li na íntegra pelo menos um dos 4 evangelhos? Veja que o Papa não está nem nos pedindo para a gente ler a Bíblia inteira. Ele está hoje nos propondo: será que eu li pelo menos alguma vez um dos 4 evangelhos? Mesmo que seja o evangelho de Marcos, que é o menor. O evangelho é o livro da vida. É simples e breve. Mas muitos que têm fé nunca leram um do começo ao fim. Fiquemos com essas perguntas do Santo Padre e nos animemos a amar ainda mais a palavra de Deus, mergulhando em sua plenitude, para retirarmos dela tudo aquilo que necessitamos para viver. E que a Virgem Maria, mulher da palavra, nos ajude a viver em profundidade o que o seu Filho Jesus nos propõe. Amém. Amém. Creio em Deus